Fala pessoal, eu sou Renato Santos e esse é o Bate-Papo Musical TV Búzios, Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias. E a gente está aqui hoje para conversar com um dos músicos aqui da cidade de Armação dos Búzios, músico, professor, cantor, compositor, ator também, Rodrigo? Então a gente vai conversar com o Rodrigo Codesso. Amor, hoje eu canto pra você. Talvez não seja o canto ideal. Músico, compositor e atua aqui na cidade de Armação dos Búzios também como professor na escola Tom Jobim, né? Que é um núcleo avançado, um polo da Vila Lobos, lá do Rio de Janeiro, aqui na cidade de Armação dos Búzios. E a gente vai conversar um pouquinho com o Rodrigo sobre um pouquinho da história dele, né? Como é que ele começou na música, enfim, aquelas perguntas clássicas que a gente faz para um músico. Como é que você começou a tocar, né? Rodrigo, primeiro de tudo, muito obrigado por receber a gente aqui na tua casa. A gente está na casa do Rodrigo, ambiente, como vocês podem ver, super musical, né? A gente está aqui cercado de instrumentos, cercado mesmo, tem na parede, tem em todo lugar. E, bom, Rodrigo, eu quero começar te perguntando, cara, depois, né, de te agradecer por nos receber na sua casa, queria te perguntar, cara, como é que começou a tua história na música, assim, com que idade você começa a tocar, teu primeiro instrumento, quem te inspirou, quem foi aquela figura que você viu na TV ou no palco, ouviu, né, no rádio, na vitrola, sei lá, na fita cassete, e te inspirou assim a começar na música? Primeiramente, né, bom dia Renato, bom dia amigos, prazer, né, estar falando com vocês. Poxa, eu que agradeço, né, esse convite, né, e assim, quando eu comecei a tocar, eu tinha a me ligar em música mesmo, eu lembro que foi por volta assim, conscientemente, né, acho que conscientemente, por volta dos 6 anos que eu comecei a tocar flauta doce, né? Aí aquilo eu tocava flauta assim com o maior coração, improvisava, né? Ficava improvisando notinhas, não sabia tocar melodias assim. Tirava algumas melodias de ouvido assim, né? Mas também não sabia muita técnica da flauta doce, mas ficava tocando, né, aquilo lá, e eu ia lá e quando ia viajar lá para fazenda do meu avô, lá em Cardoso Moreira, lá, né, lá perto de Campos, aí eu ficava lá, ia lá pro pé do morro e ficava tocando a flautinha lá, e ficava, nossa, e vendo aquele, né, aquela paisagem toda, nossa, e aí aquilo, né, não sei se foi, né, uma coisa que já veio de encontro ao que eu já tinha, porque também minha mãe falava que eu ia para o piano e ficava lá tocando e ficava batucando nas coisas, né? Mas quando eu tinha por volta de 11 anos, que aí, né, pintou meu primo começou a tocar violão, eu falei, pô, a gente pode montar uma banda. Aí na época, né, teve um namorado da minha mãe, né, que depois que ela separou e tudo, ela começou a namorar um músico, e esse músico que foi super importante para mim, porque ele começou a me incentivar, passou aquelas primeiras escalas, escala maior, escala menor, passava umas escalinhas para ficar treinando lá, e eu ficava treinando, né, e tocando e cantando, né, e aquilo no baixo, né, no contrabaixo, porque minha mãe tinha um contrabaixo, eu queria tocar contrabaixo e meu primo tocava violão, né. Mas aí logo minha mãe tinha um violão também, e eu, né, porque falava, quem toca contrabaixo tem que tocar violão. Aí eu já com uns 12 anos peguei o violão e comecei a tocar, e, né, enfim, né, gostava muito de ouvir aqueles discos da minha mãe, do meu pai, dos meus pais, né, que eu acabei herdando, né, e aí tinha a vitrolinha, né, na época, aí colocava para ouvir lá Pink Floyd, né, Yes, né, Jethro Tull, Emerson Lake Palmer, e música brasileira também, né, Vinícius, né, Djavan, Milton Nascimento, e aquilo ali ficou no meu imaginário, né. E aí foi aquela história, um dia eu, né, tive que escolher, o que você vai fazer da vida, né.
Aí eu vou, pô, não sei, eu vou fazer veterinária, então. Aí veterinária concorrida, eu falei, não, vou fazer zootecnia, né? Aí zootecnia já não, né? Acabei não passando, aí tinha um vestibular de música na Unimes, né? Não, Unimes eu fiz depois na FAAM, na FMU, né? Lá em São Paulo, né? E aí passei, aí comecei a fazer música, né? Falei, pô, não ficar fugindo daquilo que eu sempre, durante a adolescência, ficava fazendo luau na praia, ia com meus primos, a gente ficava, né, naquelas rodinhas de violão, e sempre ficava aprendendo música para chegar nas férias e ficar tocando violão, uma música nova, né, assim, né, e para curtir com a galera. E depois aquilo, né, e eu levava a sério, no fundo eu levava, aquilo ali era a minha vida, né, eu cheguei a repetir de ano por causa daquilo. Quando eu comecei a tocar violão mesmo, assim, já na adolescência, falei, pô, tirar umas músicas mais, né, comecei a me interessar e eu cheguei até repetir de ano, porque eu ficava só no violão, e aí, enfim. Mas aí acabei passando, aí acabei fazendo a faculdade de música e, por fim, né, fiz também bacharelado em canto, né, bacharelado em guitarra, aí fiz, né, também licenciatura em música, e agora estou fazendo uma pós em gestão cultural, né, e, enfim, foi, né, o que me inspirou muito, né, o que foi muito importante para mim, que eu sinto assim, que fez diferença na minha formação, foi aquele período da minha vida que estava com esse músico, né, que era namorado da minha mãe, era o Jonas Domingues, que ele me ensinou muita coisa, e ali eu realmente, né, mudou ali a minha, né, a minha trajetória, ele me deu as direções, né, então, né, ali foi super importante, acho que, né, que me apresentou muito, ele ouvia muito jazz, e aí eu ouvia jazz o dia todo e ficava ouvindo lá Bill Evans, Pat Metheny, né, Herbie Hancock, e eu, né, moleque ainda, que, pô, 8 anos, 9 anos, pá, ouvindo aquilo, quando chegou aos 10 ali, 11 anos, ele, então, eu queria tocar contrabaixo, ele fala... aí, pá, aquilo lá, pô, pra mim era super natural ouvir Mike Stern. Eu chegava na escola, você conhece Pat Metheny? Não, a galera tava ouvindo rock and roll. Eu gostava de rock and roll também, mas eu gostava de Pat Metheny, gostava de música brasileira. Já estava mais aprofundado, né? John Scofield, né? E vários baixistas, Marcus Miller, tinha umas fitinhas que o Jonas gravava para mim, né? E eu ficava ouvindo aquilo lá, e, pô, aquilo ali foi a minha formação, que aí depois... Quando fui fazer faculdade de música, né, aquilo de ter tocado, dele ter me ensinado aquelas escalinhas e eu ter cantado aquelas escalas... Toda a diferença. Toda a diferença, porque quando eu cheguei na faculdade, canta aí a escala tal, aí você via que tudo você tinha que estar na cabeça, aí eu falei, pô, aí eu vi que eu tinha facilidade por aquilo, né, então acho que ali foi um momento assim, super importante da minha vida, que... Rodrigo, falando dessa tua trajetória, né? Desde lá de criança, você teve, assim, digamos, a sorte, né? De ter essa influência desse namorado da tua mãe, né? Um cara que, pô, curtia o melhor da música, do jazz, o cara era baixista, não é isso? Guitarrista e pianista. E aí você faz toda essa trajetória de... estudar, né, se formar, e acabou enveredando por esse caminho e desde cedo levando a sério, né, e se formando, e hoje você está fazendo uma pós, você falou. Fazendo uma pós em gestão cultural, né, porque também agora estou, né, ligado assim, atuando, participando, né, do Conselho Municipal, da construção do Conselho Municipal de Cultura aqui da cidade, né, de políticas culturais da cidade. Então eu vi que assim, que como faltam, né, gestores especializados em cultura mesmo, né, eu quis entender melhor um pouco mais esse universo. Então é por isso que eu resolvi fazer, assim, até porque eu tenho projetos também que eu gostaria de realizar, tanto como
o produtor, né, também, e assim como gestor, porque eu penso assim, a gente, né, ter essa autonomia de criar organizações culturais e fomentar a cultura, né, quando a gente tem, né, o nosso trabalho que pode também, né, tá nesse meio, logicamente, primeiramente, e vai agregando os amigos, as pessoas que, né, e os projetos que a gente, né, vê que, pô, né, seriam legais, né, de ter, né, aquilo ali amplia muito mais assim tanto a diversidade cultural, né, e a gente também, né, tá ciente do multiculturalismo da cidade que a gente, na cidade que a gente está, né, é uma cidade multicultural, ela tem, né, muitas culturas diferentes, enfim, e isso aí eu acho que poderia ser mais explorado, né? Então eu fico pensando assim, né, de poder ajudar nessa construção da cultura, das políticas culturais da cidade, né, para poder né, realizar o potencial que Búzios tem, né? Eu acho que culturalmente pode ter muito mais, assim, né? Poderia ter um festival internacional, né, anual, poderia ter festivais da canção. Aqui é uma pequena cidade, que é uma península, né, para quem não conhece Búzios, né, assim, a maior parte, eu acredito, do município é a península, né, a parte peninsular que avança, esse acidente geográfico, né, que avança em direção ao mar. Quem não conhece Búzios pode dar uma olhada aí no mapa que vocês vão achar bem bacana, assim. E é uma pequena cidade península e que é cosmopolita, né, que recebe gente do mundo todo, vem pra cá. A gente, principalmente no verão, a gente vai andando aí pela rua, pega a van ali pra ir no outro bairro e tá a galera falando alemão do teu lado, outro falando espanhol, aí daqui a pouco outro falando inglês. E, cara, falando um pouco dessa coisa das características aqui da cidade, né? Conta pra gente como é que foi a tua trajetória. Você é de São Paulo. Como que foi esse caminho até você vir morar em Armação dos Búzios? Eu em São Paulo, assim, né? Eu tocava com várias bandas, né? Enfim. E aí teve um momento que, né, comecei a namorar, né, minha esposa, né? A Calu. E aí só que ela morava no Rio, né? E eu em São Paulo, no Rio, a gente se via uma vez por mês e aquela coisa difícil. Aí eu comecei, já falei, cara, e já estava difícil São Paulo, já estava meio cansado porque eu conhecia aqui no Rio e eu queria um lugar mais interior, as coisas mais perto, né? E o Rio de Janeiro, ela morava no Rio de Janeiro, eu não queria o Rio de Janeiro mesmo, né? Mas aí como eu tenho familiares em Campos, eu acabei vindo para Campos e fiquei um tempo em Atafona, né, que é município de São João da Barra, onde desemboca o Rio Paraíba, e Atafona tem aquelas ruínas, né, que o mar avança né, há muitos anos e vai destruindo a cidade, né, as casas, e ficam aquelas ruínas. Um lugar assim muito peculiar, né, e eu tenho uma ligação muito forte com aquele lugar, né, porque eu cresci ali também, né, ali do Gruçaí, Atafona. Mas aí acabou que, né, Calu falou, não, aqui eu não quero ficar, pai. Minha prima Marina, né, ela já morava aqui, né, junto com o Papi, né, que é o marido dela, que eles têm um projeto de circo aqui na cidade, o Círculo, né, social. E ela falou, pô, vem conhecer aqui, passa um tempo aqui, vê o que você acha, tem uns barzinhos aqui, tem uma escola Vila Lobos aí, de repente, né, vê se dá para dar aula lá, não sei o que lá. Falei, beleza, aí fui de Atafona, vim passar aí um tempinho, umas semanas aqui, né, no verão, né, e aí, né, fui tocando, né, conheci um ou outro, fui tocando na rua para começar, né, como não conhecia ninguém, aí acabava a postura, né, passava, eu ia lá e começava a tocar, né, acabava o horário da postura, e, ficava lá tocando, pegava, né, conseguia, né, um troquinho assim para pelo menos me alimentar no outro dia, né, para não depender da minha prima, porque eu tava chegando ali, né, e chegando, começando do zero total, né. Aí eu falei, não,
aqui tem essa escola, pode pintar perspectivas, aqui também Calu, né, gostaria de morar. E aí logo que eu cheguei aqui, aí, né, fiquei um mesinho, já deixei o currículo, né, de Calu na escola Vila Lobos, o meu também, né, e estavam precisando de professor de violão. E aí ela começou a dar aula de violão aqui na Vila Lobos. E aí já ficou mais perto, né, porque ela também do Rio para Campos, ela dava aula no Campos, e aí a gente se via pouco, uma vez por semana. Aqui também ela era uma vez por semana, mas aí a gente já começou a ver, pô, vamos de repente ver uma coisa por aqui, né? Aí, né, a gente acabou achando uma casinha em Jeribá e ficou lá uns anos, né? E acabou vindo agora para essa casa aqui, né? Que é um pouquinho mais distante, assim, pertinho da península, mais fora, assim, então, né, a gente já não sente tanto o trânsito da temporada como era em Jeribá, né? Pô, nossa, loucura. Mas aí logo também, uns dois anos depois, né, que aí enquanto ela trabalhava aqui, a gente arranjou a casinha, já estava morando aqui, ela dando aula na Vila Lobos e eu tocando todos os dias, indo de bicicleta. Na época a gente não tinha um carrinho, ia de bicicleta tocar no centro, né, colocava o pedestal na bicicleta, violão nas costas e, né, ia lá e pedalava e voltava de bicicleta também, né, todo dia. Aí pintou de dar aula na escola também, na Vila Lobos, né? E aí também pintaram outras escolas, né? E comecei a entrar no circuito, né? Porque eu acho que demora pra gente entrar no circuito de um lugar quando a gente chega assim, né? Demora, acho que, né, uns 2 aninhos, assim, pelo menos, eu acho, né? Eu sinto isso aí em qualquer lugar, assim, né? Eu vejo que as pessoas que, né? As histórias das pessoas acabam... Né? Rola um processo, né? Tem que ter um processo até chegar. Aí hoje você está estabelecido na cidade já tem alguns anos, né? Como professor além de músico, que hoje você não toca mais apenas na rua, né? Só quando você quer, né? Que você toca Hoje você já tem todo um circuito que você faz na cidade pelos hotéis, né? Restaurantes, bares... Também quando você quer, porque na verdade você hoje é funcionário da escola, né? Da Vila Lobos. E além disso, o Rodrigo faz instrumentos, aproveita, né? Reaproveita materiais que a princípio iriam parar no lixo, né? E ele utiliza para criar instrumentos super criativos, como por exemplo esse baixo que está aqui no meio aqui, né, entre a gente aqui. Cara, você pode dar uma palhinha desse? Eu comecei a pesquisar instrumentos reciclados e pá, né? Aí eu comecei a conhecer, né? Ver muita coisa, assim. Falei, cara, isso aí eu consigo fazer, porque eu em São Paulo eu cheguei a trabalhar consertando instrumentos de corda, né? Então, restaurando, consertando, reparando, né? Regulando. E aí isso me deu, né, o trato com a madeira, né, com algumas ferramentas, né, e aí, né, quando eu vim para cá também sempre pintava umas coisinhas para fazer de violão de amigo, né, pô, quebrou não sei o quê, soltou a ponte, quebrou a mão, assim. Aí eu sempre colava, né, mas aí quando pintou essa história de dar aula para as crianças, eu comecei a pesquisar, né, os instrumentos reciclados e vi muita coisa muito legal. E aí um dia eu fiz um curso no Fladem, né, o Fórum Latino-Americano de Educação Musical. Eu fiz um curso com uma oficina com um argentino, né, chamado Sebastián Reis. E ele tem um projeto lá, ele amplifica vibrações. Então, eu já trabalhava ele mostrou um piezo elétrico, né? E eu colocava o piezo elétrico para amplificar os instrumentinhos, né? De corda que eu faço, né? Uhum. Mas eu não tinha sacado que você podia colocar o piezo elétrico, que é um microfone de contato, né? Que você faz, e que o piezo ele serve como um alto-falante ou se você ligar na saída do som, ou um microfone se ligar na entrada do som. Então, usando como entrada de som, ele vira um microfone de contato. E tudo que tem contato com ele vai né, amplificar. Então ele veio com essa história de fazer umas tábuas sonoras e pá. E eu falei, cara, isso aí dá para amplificar aquela raquete de matar mosquito velha que tá quebrada, que tem mó som. E aquele chuveiro também, né? Um chuveiro lá velho que tem mó som. Eu falei, se amplificar aquilo vai ficar legal. E deu outra. Eu cheguei e comecei a amplificar as coisas, fazer
umas tábuas, e aí eu acabei vendo um contrabaixo, né, de galão, os caras fazendo assim, né, e aí eu falei, pô, vou fazer isso aí também, né. Muito bom, show de bola. Pô, muito bacana isso, cara. Pô, um galão de água mineral, cara, com o braço do contrabaixo amplificado, pô. Maneiríssimo, né? No caso aqui eu coloquei um captador, né? Ah, sim, claro, tem o captador do contrabaixo ali, e aí você tem toda a reverberação do galão, né? Peguei um braço velho, né, de um contrabaixo que um amigo meu tinha descolado para mim, que falou, você vê aí que você faz com isso aí, né, e aí peguei o braço, taquei, né, peguei a ponte também, né, e aí fiz a conexão, o esquema que eu peguei na internet, né, esqueminha para ligar, né, o botão de volume, de tone, funcionou, eu falei que ficou com o maior som, eu falei, cara, que legal. Muito bom. Cara, Rodrigo, bom, hoje, como é que tá, assim, a tua... vamos colocar aqui de lá. Como é que tá... Eu sei que você atua na escola como professor, né? É músico também da cidade, você toca aí nos eventos, né? Em alguns locais como hotéis, né? Quando tem uma abertura e quando você quer, né? Porque, na verdade, ao contrário daquela época que você chegou, né? Foi construindo aos pouquinhos lá, se virando ali nas ruas, hoje você está muito bem estabelecido na cidade. E como é que você está desenvolvendo, o que você está desenvolvendo hoje? Você falou da tua pós-graduação e a questão dos teus projetos. Como é que está hoje isso para você? Assim, você está desenvolvendo alguma coisa específica? Fala um pouquinho para a gente desse momento que você está vivendo, como músico, como atuante, ativista, né? Ator do meio musical, do meio cultural. Eu agora, assim, em 2019 fiz meu primeiro álbum, né? Lancei meu primeiro álbum, agora estou para lançar o meu segundo álbum, que já está pronto, né? Só que né, era para lançar até no ano passado, mas acabou ficando para esse ano agora e vai sair, né? Estou nesse processo, né, de colocar agora nas plataformas, né? Enfim, vendo essa parte mais burocrática, né? Enfim, né? E SRC, né? Das faixas, pá. E aí, fora isso, assim, estou, né, com fazendo essa pós, né, e assim, querendo realmente, assim, realizar também esses projetos que eu tenho na cabeça e ajudar a realizar os projetos, né, da galera daqui, assim, né, que todo mundo tem, né, muitas ideias boas. Eu acho que é mais uma questão de organizar e achar né, os meios de captar isso aí, né, esses recursos, né, enfim. Eu agora, nesse momento, ainda estou muito na teoria, né, agora que eu vou passar para essa parte mais prática mesmo, de colocar em prática um projeto. E eu estou querendo, né, tem uns projetos em mente, uma de fazer até um festival da canção, né, e outro também que tem a ver com os instrumentos reciclados, né, de fazer oficinas, uma oficina permanente, né,
uma parceria com os catadores, né, com as cooperativas de reciclados e pá, né, de fazer esse trabalho aberto à comunidade, né, e assim formatar isso mesmo como um projeto tanto de construção de instrumentos como musicalização. Então tem um módulo de construção e o módulo de musicalização. E aí eu quero, né, penso em fazer isso, né, além de outras coisas. Tem, né, que eu acho que são projetos assim que, né, teriam um impacto legal, né, na sociedade e tem né, hoje em dia tá super, né, a gente tem que falar do meio ambiente, né, porque, né, é uma coisa muito urgente mesmo que a gente está passando. Então vai de encontro a isso também, né. Então acho que, né, fazer esses instrumentos assim, né, além de a gente reciclar os materiais, a gente também abre também para um universo sonoro, né, muito mais amplo do que o que era restrito somente aos instrumentos musicais, né, então normais, né. Mais comum. Um instrumento desse assim a gente pode colocar para várias pessoas tocarem ao mesmo tempo, né. E aí a pessoa que às vezes fica com medo de pegar o instrumento, não sei tocar, não vou encostar. Quando vem um instrumento desse, que legal, deixa eu ver, tchum, e começa a brincadeira, né? Então, brincadeira. Eu acho que a música, né, as artes também, ela, né, assim como os jogos, né, elas sempre estiveram presentes em todas as civilizações, né? E a música também, ela tem essa parte, né, como um jogo também, né? Ela se insere, como a cultura é transversal, né? Então você vê que às vezes um elemento de um certo segmento pode estar no outro também, né? E aquilo, né? A cultura ela perpassa por todos os segmentos, né? Então isso que é interessante. Então, quando a gente vê a música, né? Um universo sonoro que a gente tem, né, inimaginável. Então qualquer coisinha que vibra a gente pode amplificar com o microfone de contato ali e usar musicalmente numa interação musical, né, num fazer musical ali, que muitas vezes é orgânico, porque são instrumentos que não são tonais. Então a gente faz uma música chamada a música não tonal, né, porque são instrumentos que não são temperados, né, e não tem um som regular, está muito mais em cima do percussão, né, da percussão, do que propriamente um instrumento com uma nota definida. Então a gente faz a música orgânica, né, e aí as pessoas acabam entrando em contato com a própria criatividade, né, que às vezes estava muito tempo adormecida, né. Às vezes, eu queria tocar um instrumento, mas não toco, porque tem que ter uma iniciação e papapá. Mas aí você pega um instrumento desse, a pessoa sai tocando, improvisando e fala, que legal, né? Entrou em contato com a criatividade, com fazer musical, com a interação, né? Ampliou também o universo, né? Sonoro, enfim, né? E se conscientizou justamente para esses, né? Para o descarte desses materiais que poderiam ser utilizados, reutilizados. Muito bacana. Rodrigo, cara, eu quero mais uma vez te agradecer por receber a gente aqui na tua casa, tá? Uma honra, um prazer, né? O Rodrigo é meu professor também lá na Vila Lobos, também sou aluno da escola. E, cara, eu não poderia deixar de pedir para você dar uma palhinha de uma música tua, pra gente finalizar a entrevista. Por favor, um pedacinho. Um darandei, então, né? Pode ser um trechinho pra gente. Paro para andar e andar andei. Paro para andar e andar andei. Na areia andar andei. Na areia andar andei. Paro para andar e andar andei. Paro para andar e andar andar.
na areia andar, andar. Na areia andei, andei. Paro para ver onda levar as mágoas de quem for que for chorar. Paro para ver onda levar as mágoas de quem chorar. As mágoas de quem for, as mágoas de quem chorar. Paro para ler, paro para amar, sem brincadeira. Eu sei que a vida é passageira, parar é um dom entre as sutilezas. Para um dom paro, paro para ler, paro para amar, sem brincadeira. Eu sei que a vida é passageira, parar é um dom entre as sutilezas de quem for. Muito bom. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Uma honra. Muito obrigado. Pessoal, esse foi o Bate-Papo Musical com Rodrigo Codesso. Sigam nas redes sociais, @Rodrigo Codesso. Certo? Isso aí. Valeu. Portal Brem, Brasil Rede Internacional de Mídias. Um abraço. Muito obrigado.